Boa tarde, gente. Tudo bem, pessoal? Pessoal, hoje nós iremos corrigir nossa atividade, tá? Da última aula, página 160. Página 160 até a página 162, que é as 8 questões sobre argumentação, tá? Tipo de argumentação. A gente vai trabalhar... Lembra que eu gravei uma aula explicando para vocês o tipo de argumento, argumentação de movimentos argumentativos, tipo de argumento, argumento de força e força argumentativa. Então, a gente vai estar trabalhando isso hoje. Começamos na página 160, tá? São 8 questões. Então, vamos para a correção. A argumentação no artigo de opinião. Esse é o nosso assunto de hoje. Coloquem aí, anotem no caderno de vocês, peguem o caderno de vocês logo aí para ver qual é a tarefa de hoje. Coloquem a data da correção, tá? E vamos lá. Primeira questão. Antes de retomar o estudo sobre argumentação, é importante ter clara a distinção entre dois conceitos, explicação e argumentação, que podem serem muito próximos, gerando interpretações distorcidas. O que é explicar um fato e o que é argumentar para fundamentá-la? Identifique entre as afirmações abaixo as que melhor estabelecem a diferença entre os conceitos. Então, preste atenção. Qual é nesses trechos aqui, a parte que melhor explica? Por exemplo, letra B. Diz que explicar é afirmar algo já conhecido e que não é passível de refutação. Então, explicar é isso, é mostrar algo que já é conhecido, que já existe, tá? E que não é passível de refutação. Uma lei, por exemplo, né? Algo que está na lei, não é passível de refutação. Não posso refutar uma lei. E a letra C diz que argumentar é apresentar razões para fundamentar uma afirmação que não é conhecida como verdade, procurando levar alguém a aceitá-la como tal. Isso é verdade. Argumentar é justamente isso, é apresentar razões para fundamentar uma afirmação. E essa afirmação ela é passível de refutação, diferente da explicação. Na explicação eu vou explicar um fato que já existe, que já é fato, tá? Que é verdade, que não pode ser refutado, tá? Não pode ser desconsiderado. Tá? Eu não posso discutir uma lei, por exemplo, né? E na letra C explica o que é argumentar. Então a resposta aí é B e C, tá? 2. Com base em suas respostas anteriores, identifique qual ou quais afirmações extraídas do artigo lido podem ser desenvolvidas por meio de uma explicação e qual ou quais podem ser desenvolvidas por meio de argumentação. Então vamos ver. Na letra A. E vale lembrar que a mulher negra ainda é subrepresentada no parlamento. Como é que eu posso representar isso aqui? Através de uma explicação. Como é que ela vai explicar? Ela vai mostrar a quantidade, ela mostrou lá a quantidade de mulheres que tem no parlamento. Então ela está explicando uma coisa que é real, um fato que pode ser provado com dados. Então é uma explicação. Lembra que a explicação ela não pode ser refutada? B. Toda a sociedade perde com essa falta de representação. A política fica com visões distorcidas sobre os problemas sociais. Isso aqui é uma argumentação, porque não tem nenhum fato real para provar isso aqui. Então é uma argumentação, não é uma explicação. Letra C. O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos. Isso aqui é uma explicação. Realmente é um fato, tá? Então é uma explicação. 3. A tese principal definida por Iane Telles em seu artigo está expressa logo no início do texto, após uma breve introdução ao tema que será tratado. A articulista se posiciona em relação a ele. Releia esse trecho. E aqui tem um trecho todinho, tá, gente? Vocês vão pintar dessa forma aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá dizendo, breve introdução do tema, pintar de rosa, e a tese principal de azul. Então, era para vocês separarem, tá? Para vocês separarem a introdução do tema da tese principal. Então, vocês observam bem aí que quando para bem aqui na palavra alcançadas, termina a introdução. E aí começa a tese dela aqui na parte azul. Então, vocês vão pintar dessa forma e fazer essa legenda do jeito que tá aqui, ó. Pintar a legenda do jeito que tá aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui, essa final aqui é a conclusão. Identifique no restante do texto ao menos 2 argumentos que ela usa para apoiar a sua tese, tá? Lá no restante, quais são os 2 argumentos que ela usa para representar a tese?
Então, quais são os dois argumentos? Vamos responder aqui. Os principais argumentos aparecem nos parágrafos de 10 a 4. Aí você confere aqui e você vai ver. Em que ela cita dados estatísticos que comprovam a hegemonia dos homens, né? O poder maior dos homens nos espaços de poder. E nos parágrafos 17 a 21, em que ela apresenta as políticas afirmativas e leis criadas como forma de ampliar o número de mulheres nesses espaços. Pausa o vídeo aí e responda essa última pergunta aqui, tá bom, gente? Pausa e pega isso aqui, ó. Ok? Vamos para 4. A posição assumida pelo articulista dialoga com outros pontos de vista sobre o assunto. Anote no caderno qual das teses a seguir está de acordo com a posição assumida no artigo e qual expressa um ponto de vista oposto. Então, o autor posiciona-se a favor de a mulher continuar longe dos espaços de poder e contra a participação das mulheres no mercado de trabalho, tá, gente? Então, essa aqui é a posição assumida pela articulista, ela dialoga com outros pontos de vista. E o outro ponto de vista, ele se posiciona a favor de a mulher continuar longe desses espaços de poder. Pausa o vídeo aí e corrige, tá? Então, é isso aqui, ó, da letra A, tá? Na letra B, aqui diz assim, a discriminação contra a mulher é um fator que, na maior parte das vezes, está presente e fundamenta a violência sofrida. E aí, o que ele diz aqui? De acordo com a posição assumida no artigo, nesse pedaço aqui, reproduzido, as autoras falam da violência contra a mulher, que limita o seu conhecimento como pessoa. Pausa o vídeo aí, pessoal, e copie isso aqui. Isso aqui é a resposta da letra B, aqui da 4, tá? Então, vamos lá. É para vocês identificarem. Observa que isso aqui é para vocês anotarem no caderno qual das teses a seguir está de acordo com a posição. Essa aqui não está de acordo, essa primeira. Essa aqui sim, tá? Então, anota no caderno. 5. Além desses recursos, em um artigo de opinião é possível recorrer a diferentes tipos de argumentos para fundamentar uma opinião. Releia esse trecho. Aí aqui tem um trecho aqui de uma lei, e aí ele pergunta, de que modo o articulista fundamenta sua opinião? Citando dados estatísticos sobre a participação das mulheres na política, né, gente? Então, ele aqui é um argumento, né, um argumento de dados, tá? B. Por que ela recorre a esse tipo de informação? Para demonstrar que o que afirma se ampara em dados de pesquisa, né, gente, realizados em relação ao tema. Pausa o vídeo aí e vê se você acertou essa letra A e essa letra B aqui da questão 5, tá? E aqui do lado eu pedi para vocês copiarem aqui, ó, argumento, o que é argumento e o que é argumentação. Se não copiaram, gente, é melhor copiar, tá bom? E aqui embaixo apresenta o primeiro argumento de provas concretas, que é justamente o que ela apresentou aqui, ó. É a apresentação de fatos estatísticos, ó, 50%, 10% do tempo de propaganda abaixo da área gratuita no rádio. Então, ela coloca aqui o percentual em dados estatísticos, tá? Então, esse argumento que ela usou aqui é o argumento de provas concretas. Pedi para copiar isso aqui no caderno também. Se não copiar, é melhor que copie, tá? 6ª questão. Leia agora o trecho desta matéria. Vamos ler. Aqui diz que 8h30 são as novas 8 horas do sono. Essa é a afirmação do cientista Daniel Goldberg, um dos maiores especialistas em sono do mundo. Para ele, que atualmente está desenvolvendo uma pesquisa sobre padrões do sono para o Instituto Nacional de Envelhecimento. Nos Estados Unidos, 8 horas não são suficientes para descansar o corpo e a mente. Olha só, na letra A ele pergunta, com relação a esse trecho, qual é o argumento citado pelo autor para comprovar o que é o oposto? A citação de um especialista, né, gente? Tá? Então, é um argumento de especialista. Corrijam aí, gente. Letra B, estou na 6ª questão. O argumento que você citou na resposta da pergunta anterior é uma observação do que acontece na realidade ou é amparado por quem tem credibilidade na área? Ele é amparado por quem tem credibilidade na área, a gente não é um especialista. Então, corrijam aí se estiver errado. Pedi que copiassem também aqui o conceito de argumento de autoridade, que é justamente esse argumento que foi usado aqui, ó, tá? Por um especialista, por alguém que ele cita um especialista. Então, se ele cita um especialista, ele está usando argumento de autoridade, tá? De alguém que é autoridade no assunto. Copiem esse tipo de argumento no caderno, gente, quem ainda não copiou. Vamos para 7. Conheça mais um tipo de argumento usado nesse trecho. Brasil e Portugal. Esse parentesco já está no DNA do brasileiro há muito tempo e é indissolúvel. Essa proximidade entre ambas as culturas facilitou a integração entre os dois povos. Essa de Queiroz dialoga com Machado de Assis. Fernando Pessoa e seus heteranônimos trocam verso com os poetas brasileiros Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles e Afonso Romano. Então, que tipo de argumento é usado nesse trecho?
ele é igual ou diferente dos anteriores? Esse tipo de argumento, gente, é um argumento de exemplificação. Ele vai dando exemplo aqui, né, dos escritores brasileiros, tá? Para provar que realmente há um parentesco entre o Brasil e Portugal, tá? Então, ele vai dando exemplo. Então, esse é um argumento de exemplificação, tá? E ele é diferente dos outros lá de cima, que são argumento de autoridade, argumento de prova concreta. É bem diferente. Aqui, ele só usa explicações, tá? Então, a pergunta é, que tipo de argumento é usado nesse trecho? Ele é igual ou diferente? Ele é diferente. O autor cita exemplos para comprovar a afirmação de que o parentesco entre Brasil e Portugal existe há muito tempo. Então, ele é um argumento de exemplificação, que está explicando aqui o conceito aqui abaixo e vocês têm que copiar no caderno, tá bom? Então, essa foi a 7ª questão. Vamos para a 8ª e última. Na 8ª questão diz assim, leia os trechos a seguir e observe os destaques. A Constituição de 1988, a vasta legislação infraconstitucional e os documentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, reconhecem e afirmam o direito dos povos indígenas e comunidades quilombolas à terra e ao território tradicional, inseridos em contexto de violência e assassinatos no campo por causa ligada aos conflitos fundiários. E aí ele vai dizendo várias coisas e diz assim, em torno de 40% de todas as áreas e tal. E ele vai colocando. E aí a pergunta é, o que se expõe no trecho em amarelo? O que tem no trecho aqui? Esse trecho amarelo está exposto o quê? As causas que levam os povos indígenas e quilombolas a buscar a concretização dos seus direitos, né, gente? Por conta que eles estão inseridos em contexto de violência, de assassinatos, né, gente, conflitos, tá? Tem muita concentração fundiária, tá? Eles são donos, os proprietários de terra, eles querem tomar as terras. Então, essas aqui são as causas que levam os povos indígenas e quilombolas a buscar a concretização de seus direitos, senão eles ficam sem terra. Então, é isso que está exposto aqui na parte amarela, tá? Resposta da letra A, pausa o vídeo. Letra B, qual é a consequência dessa ação? A organização desses grupos em movimentos sociais. Essa é a consequência, tá? Tá bem aqui em azul, ó. Tá vendo aqui? Ó, a fim de buscar a legítima concretização de seus direitos, organizam-se em movimentos sociais, resistindo contra históricas injustiças sociais, culturais e ambientais. Então, essa é a consequência da ação deles serem maltratados, né, gente, pelos proprietários rurais. Tá? Então, eles acabam se organizando em movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, por exemplo, né? No caso dos quilombolas e os indígenas também, eles organizam vários movimentos em busca do seu direito. É a resposta da letra B. Então, a resposta aqui, a organização desses grupos em movimentos sociais. Eu pedi para vocês fazerem só até a questão 8, tá, gente? Então, era isso. Espero que vocês tenham acertado bastante as questões. Fiquem com Deus, tá?